Queria agradecer a presença de todos. Nós estamos aqui nessa reunião com o público-alvo dessa reunião são as chefias daqueles funcionários que se interessaram em participar do piloto do teletrabalho, né? A gente também está aqui com a Cidinha, que é a coordenadora, diretora da DGRH, e também pessoal do comitê de acompanhamento do piloto do teletrabalho, que também está aqui presente. Vou pedir até para vocês abrirem a câmera, gente, pessoal do comitê, para se apresentar. O Ismar, o Valcir, a Daniela, Cristiane, quem mais? Tem também a professora Eslene, que vai chegar um pouquinho depois. Está faltando a Juliana, que acho que não entrou ainda, e também a Giovana, que está com um probleminha de saúde, acho que ela não vai poder participar. Bom, vou começar, então, a apresentação. A gente vai fazer uma apresentação. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir colocando as perguntas no chat. Depois a Daniela vai ficar acompanhando as perguntas, né, e registrando. Depois a gente vai respondendo as perguntas. E aí, no final, se a gente tiver tempo ainda, a gente abre para vocês perguntarem diretamente, tá bom? Então, vamos lá, eu vou compartilhar. Eu tô... Vocês conseguem ver a apresentação? Que agora que eu estou apresentando, eu não vejo vocês. Então, se qualquer coisa, vocês me chamam, me avisam. Sim. Está aparecendo? Então, tá bom. Bom, então, a gente está, como eu falei, a gente está fazendo essa reunião, que o objetivo é a orientação dos gestores e dos RHs em relação ao desenvolvimento desse projeto piloto do teletrabalho, tá? O teletrabalho, ele surgiu a partir da designação de um grupo de trabalho pela reitoria, né, em setembro do ano passado, para estudar e propor a implantação desse projeto piloto, né. Aí, em setembro desse ano, o gabinete do reitor fez uma resolução já para a implantação, a realização do projeto piloto do teletrabalho e o trabalho híbrido, né, como chamam também, no âmbito da Unicamp, e no mesmo dia também já foi publicada a portaria que designou o comitê de acompanhamento desse projeto piloto. Então, o comitê do acompanhamento do projeto piloto do teletrabalho é composto, como eu já falei das pessoas, mas aqui eu vou só formalizar, né? Então, sou eu, Glaucia, da DGRH, a professora Eslene, ele é da DETIC, também professora do Instituto de Computação, o Valcir, a Juliana e a Daniela são representantes do GovTIC, tá? A Cristiane, ela é representante da DAC, que a DAC foi o órgão que foi escolhido para fazer o projeto piloto como um todo, né? E a gente ainda tem a Giovana e o Ismar, que são da DGRH. A Giovana é da área da carreira, né? Ela é diretora lá da carreira. Vocês devem estar bem acostumados a ver a Giovana por aí nos vídeos, nas apresentações. E o Ismar, que é da informática. Bom, eu vou convidar a Cidinha, que a Cidinha, ela é a diretora da DGRH, e ela também foi a presidente daquele GT que estudou e propôs a implantação do projeto piloto. Então, a Cidinha vai fazer um breve histórico de como foi esse trabalho do GT,
e contar um pouquinho para a gente da importância, né, de que vai ter da relação entre a chefia e o servidor, as formas de acompanhamento, um pouquinho do que eles ouviram também de outras instituições que implantaram teletrabalho, foi feito um benchmarking. Então, eu passo a palavra agora para a Cidinha. Eu vou parar de apresentar e depois eu volto, tá bom? Pode falar, Cidinha, está com você. Tá bom. Bom dia, pessoal. Desejo que vocês todos estejam bem. Eu estou um pouco fanhosa, mas é uma alergia que está aí, mas acho que dá para ouvir direitinho. Bom, o grupo que compôs o GT, né, que estudou essa questão do teletrabalho, nós fizemos um estudo amplo, né, desde a questão teórica do que significava, né, trabalho híbrido, teletrabalho, trabalho remoto, né, até a gente chegou nessa proposta aí conceitual de chamar, né, dizer trabalho híbrido e, na verdade, a proposta do piloto de realizar o teletrabalho dentro de uma proposta geral de trabalho híbrido, onde você tem o presencial e o teletrabalho, né? E a partir dessa abordagem aí, a gente até contou com uma pessoa da FCA que estudou sobre isso, fez mestrado sobre esse assunto, esteve no GT nos ajudando nessa parte teórica, e depois disso a gente foi ouvir as experiências de várias empresas públicas e privadas. E foi muito rica essa experiência da gente ouvir, né, todas essas, conhecer a experiência, o porquê que eles entraram nessa modalidade de trabalho, né? Tinha pessoas em teletrabalho completamente, né, todos os dias da semana, e tinha pessoas em poucos dias, 2 dias, 3 dias, 1 dia. Então, foi uma experiência bem, bem diversa. E, obviamente, tudo isso veio em função da experiência da pandemia, né? E também de uma situação, assim, um movimento estava acontecendo no mundo, né? Tinha também aqueles estudos da semana de 4 dias, aí tinha vários estudos apontando a necessidade do trabalhador ter uma dedicação maior à vida como um todo, né? Não só ao trabalho. Então, várias correntes teóricas apontando para tudo isso aí. Né? Experiências riquíssimas, com problemas e também com vários pontos positivos aí dessa experiência de teletrabalho. E todas as empresas, né, as instituições que nós falamos com o governo federal, nós falamos com a universidade, a Unifesp, nós fala com a Samsung, nós falamos com o Quinto Andar, nós falamos com... Vixe, agora me fugiu aqui. Tem mais uma que eu não me lembro agora, esqueci. Eu sei que a gente foi falando com várias, uma indicando outra, e a gente foi marcando reunião e fomos falando com essas empresas, né? Com essas instituições. E, no fim, a gente sempre pedia assim, olha, nós estamos estudando o assunto, né? Existe uma demanda dos servidores da universidade que gostariam de ter essa modalidade de trabalho, né? O que vocês nos orientam? Então, cada um tinha uma orientação a nos dar. Né? O governo federal falou para nós assim, olha, comece pequeno, né? Faça um piloto, porque se vocês errarem, erra no pequeno, conserta rápido. Que eles tiveram que começar tudo de uma vez, e eles estavam com muitos problemas, né? E com dificuldade de resolver, porque da noite para o dia eles colocaram todo mundo em teletrabalho e sem condição de controle e acompanhamento, né? E as empresas privadas, né? Achei muito interessante assim eles falarem, acho que é esse o ponto que eu quero falar bastante com vocês, eles falaram do papel, da importância do gestor, né? Que assim, se o gestor ele não tiver um mecanismo de acompanhamento, de orientação e de diálogo frequente com o servidor que estiver nessa modalidade de trabalho, a tendência de não dar certo é muito grande.
porque as pessoas não estão habituadas, faz parte da nossa cultura, a gente ter esse mecanismo de trabalho que a gente tem. Você, né, você levanta, se organiza de manhã, você, né, se prepara, você sai de casa, chega no trabalho, aí você começa a trabalhar dentro de uma rotina, dentro de uma demanda de trabalho, aí ali tem a sua chefia que vai acompanhar um pouco o seu trabalho, e tem seus colegas, né? Então a gente tem essa dinâmica que é cultural, né? Que faz parte, a gente aprendeu assim. Mudar esse aprendizado, eles disseram que é difícil, tem que ser um trabalho, tem que ser trabalhado essa mudança de cultura, e não é uma virada de chave assim automática, né? E segundo eles, não é todo mundo que consegue. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não conseguem. Então, tem pessoas que, em alguns casos, eles citaram que a primeira coisa que aconteceu foi o baixo desempenho. As pessoas caíram o desempenho significativamente, porque não tinham em casa, né, o controle das atividades, de um horário para realizar as atividades, das interferências familiares, achou que estava em teletrabalho, podia cuidar de tudo, principalmente as mulheres, né? Ah, vou deixar a criança em casa porque eu trabalho, cuido da criança, aí faço isso, faço aquilo. Então, na verdade, pessoa empregada, né? Porque eu me organizo, daí eu paro, faço a comida, coisa do tipo, coisas assim domésticas, mas que embolou muito na organização do trabalho. Então, e por isso que o acompanhamento do gestor é muito importante para ele perceber o quanto que a pessoa está dando conta dessa mudança cultural, dessa mudança de visão sobre o trabalho, que é um trabalho até hoje por presença, por horário, por um trabalho por entrega. Né? O que vai valer é o combinado, é o acordo, é o diálogo. Então, é a entrega. Então, eu estou fazendo um combinado com você e você vai me entregar tal trabalho até tal dia, até tal hora. É isso que conta. Então, não é mais aquilo que a gente está acostumado. Eu entro no trabalho às 8h30, fico até 5h30, e lá eu faço as coisas que eu preciso fazer, um dia mais, outro dia menos, e eu estou realizando meu trabalho e tem alguém me acompanhando. Então, por isso que tanto os gestores, né, é preciso entender essa questão da diferença do conceito, é um outro conceito de trabalho, é uma outra visão de trabalho, que exige outros comportamentos, outra forma de organização e outra forma de diálogo. O diálogo passa a ser muito maior do que quando a pessoa está no presencial, né? E para perceber o quanto que as pessoas vão dando conta dessa modalidade de trabalho. Por isso que eles reforçaram muito o preparo do gestor, inclusive em termos de treinamento, sugeriram que fossem feitos treinamentos, que tivesse uma rede de apoio para os gestores, né? Eu acho que no piloto aí, a gente tem conversado com a Glaucia, da gente trabalhar um pouco isso, e para a gente estudar, né, no contexto cultural da Unicamp, o que a gente precisa cuidar, o que a gente não precisa cuidar. Então, o que é importante hoje nessa reunião, uma vez que estão os RHs e os gestores que vão participar da proposta, é ter essa clareza de que você precisa desse entendimento, né, do que é esse nova forma de trabalhar, e de que você vai precisar estar sua interação tem que ser muito próxima com o servidor que vai estar exercendo esse trabalho, executando esse trabalho. Porque tem trabalhos, como a gente já viu, né, que o servidor vai precisar estar lá no horário do trabalho, ele só não vai estar aqui na universidade, nas dependências da universidade, mas ele vai ter que estar disponível naquele horário. Vai ter trabalho em que a pessoa vai estar fazendo uma entrega, ela pode escolher o horário que ela for fazer, desde que ela entregue o resultado daquele trabalho. Então, ou seja, cada chefia vai ter que administrar isso, vai ter que entender isso, vai ter que registrar, vai ter que documentar, porque uma outra coisa que foi nos alertado é o seguinte: documente tudo, registre tudo, porque os órgãos de controle vão perguntar para vocês sobre a produtividade dessas pessoas. Vocês podem esperar.
Porque, assim, como a gente fala de cultura, né? Eles deram um exemplo assim, olha, as pessoas que conhecem da própria comunidade, né, da próprio local de trabalho, vão ver algum dia a pessoa que está em teletrabalho na farmácia, no horário, né, que deveria ser aquele horário de trabalho. Vão ver a pessoa, talvez, num outro local. Ela falou assim, ué, mas ele não está trabalhando? Ele não devia estar trabalhando? Então, assim, existe uma coisa geral, né? E uma vez as pessoas cobrando isso, a gente precisa ter toda a clareza, a documentação, né? E tudo dizer assim, olha, é uma modalidade de trabalho, ele é por entrega, não é por cumprimento de horário, depende do caso, né? Especificamente. Então, assim, a gente vai ter que, junto, né, vocês todos que vão assumir aí esse papel no piloto, tá muito atento a essas coisas para se ajudar, né? Acho que a gente, constantemente, né, Glaucio, talvez fazer reuniões periódicas, colocar os problemas, colocar as dificuldades, né? Porque eu acho que todos nós queremos que seja uma experiência positiva, né? Então, tudo vai depender do piloto. Se o piloto for bem positivo, a gente precisa aprender muito com o piloto, para que depois a universidade tenha condição de tomar uma decisão para o restante da comunidade, né? Então, o piloto é fundamental, que a gente dedique, que a gente levante os problemas, as dificuldades, faça sugestões, faça correção de rota. Fala, olha, não está dando certo assim, que tal fazer assado? Mas vocês da liderança, junto com os RHs, vocês precisam tomar a dianteira disso. Não é só colocar alguém fazendo alguma coisa em casa numa tarefa X e depois ficar numa relação única, exclusivamente de cobrança. Então, é acompanhar, é conversar, é combinar, é checar o combinado, a comunicação, a disponibilidade da pessoa. Isso vai ser fundamental, né? Isso a gente ouviu de todos, né? Nós ouvimos isso da Unifesp também. A Unifesp deu para a gente a dica de que, olha, vejam quantas pessoas vocês vão colocar em teletrabalho em determinado setor. Porque eles não tiveram essa preocupação no início, e aí eles receberam várias reclamações, em determinado dia o setor está fechado, e com uma plaquinha assim, estamos em teletrabalho. Isso foi terrível para eles. Isso, assim, a própria comunidade rejeitou, né? Como assim, né? Não tem ninguém lá, eu quero ir lá, não tem ninguém lá para me atender, né? Porque a gente vai ter isso o tempo todo, pessoas procurando. A gente é uma comunidade, né, que tem, né, presença de pessoas, atendimento e tal. Então, eles fizeram essa sugestão, né? Organize, não coloque todo mundo ao mesmo tempo, faça um escalonamento, mantenha um atendimento naquele local presencial, porque assim, é um processo de construção de uma nova cultura, de uma nova visão sobre forma de trabalho, né? E do jeito que a gente for colocando isso, é que vai ser a aceitação, é que vai ser a contribuição das pessoas para que a gente possa fazer valer essa experiência, né? Então, assim, o que eu quero reforçar com vocês hoje é essa importância do papel gerencial, papel do gestor, né? E a importância desse combinado, desse pacto que ele vai fazer com o servidor que vai estar nessa condição, e da necessidade desse acompanhamento presente e contínuo disso, e até avaliar se aquela pessoa tem condição de permanecer ou não. E não tendo condição, é que eles falam, não hesite em cessar, porque senão vocês ficam acumulando maus exemplos, situação que depois é difícil, por isso que tem que estar tudo muito bem claro, muito combinado, né? O termo de opção tem que ser claro, as regras têm que ser claras, o combinado tem que ser claro, e para tudo ser claro tem que ter muita conversa, né? Muita sinceridade, muito apoio, né? Para que o trabalho dê certo. Então, eu acho que é um esforço coletivo, obviamente, né, um aprendizado conjunto, mas que o papel do gestor ele é fundamental. E eu acho que os RHs também têm um papel importante de acompanhar, de dar o suporte, de ajudar naquilo que for possível.
E nós, enquanto o grupo aí que está tocando, também vai ter esse papel de acolhedor, nós, de RH, naquilo que precisar também, as nossas áreas de acompanhamento vão poder ajudar, né? E a gente espera que a experiência seja boa, né, para todo. Existe uma expectativa na comunidade, né, interna. Enquanto todo mundo está falando ao contrário, né, no mundo, gente, cada dia sai uma matéria sobre isso, ontem mesmo estava lendo uma, mas eu acho que isso pode ser visto como um benefício para o servidor, né, no futuro. Né? A gente não precisa, acho que não, já está visto que não funciona o trabalho remoto todos os dias, que o ideal são poucos dias para não se perder o vínculo, a cultura, né, as contribuições com as equipes, né, e essa própria questão de saúde mental dos trabalhadores é uma coisa importante também que o pessoal da Samsung colocou, né, a pessoa que ficou em trabalho remoto teve muito adoecimento, né, do ponto de vista emocional, porque perdeu bruscamente as relações, né, perdeu a rotina, perdeu aquela organização interna que a pessoa tinha enquanto pessoa para o trabalho. Né? Nós nascemos, crescemos, né, vivemos uma vida, estudamos para o trabalho. A gente enquanto ser humano, a gente busca ser um ser produtivo na sociedade, né? E uma marca que traz isso para nós, o que nos faz produtivo é o trabalho, é aquilo que a gente produz, aquilo que a gente contribui enquanto, né, serviço, enquanto mercadoria, enquanto qualquer coisa que nos traz também o retorno para a nossa realização da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né? Então, o trabalho, ele constitui a identidade do indivíduo, do sujeito. E isso é uma questão, né, que vem lá, né, dos nossos primórdios, né? Então, a partir do momento que o homem, né, entendeu que o trabalho era um meio de sobrevivência e começou a fazer do trabalho esse meio de sobrevivência e depois um meio de ganho, de enriquecimento e né, de trocas, etc, etc, etc. Então, quer dizer, as pessoas... Aí foi tendo a evolução do uso do trabalho, o trabalho passou a ser mercadoria, né? A gente passou a vender a força de trabalho, né? Para a gente poder subsistir. Mas isso aí é uma outra história, né? O pessoal da economia estuda muito isso, essa coisa da força de trabalho. Depois vocês podem ver isso aí no... O pessoal do CESIT lá, da economia, tem muito texto lá na página deles sobre essa questão das relações de trabalho, trabalho com mercadoria, o uso desse trabalho, né, a visão que se tem, né, dessa venda do esforço, da força de trabalho, mas isso aí é uma outra história para uma outra conversa, um outro dia. Bom, mas finalizando, o meu recado é assim, olha, para isso dar certo, nós precisamos muito dos gestores dos RHs, da sua dedicação, da sua dúvida, da sua contribuição, né, do seu acordo, da sua boa conversa com esse servidor que vai entrar nessa modalidade de trabalho. Né? Sem isso, não é possível a gente ter sucesso. E aí, eu acho que nesse interim, vocês vão levantar, olha, eu estou com essa dificuldade, talvez a gente pudesse ter uma capacitação, alguma coisa, né? Ou rodas de conversa, aí eu acho que tudo isso o piloto tem que nos ensinar. O objetivo do piloto é nos ensinar. O que a gente, enquanto comunidade Unicamp, precisa aprender, precisa cuidar para que essa experiência dê certo e no futuro a gente possa fazer a expansão dela para outros servidores. Bom, o que me ocorreu é isso, fico à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa e estou aqui sempre à disposição. Foi um estudo bem interessante, levou bastante tempo, acho que a gente aprendeu bastante, nos surpreendemos bastante, né? A gente achava naquela época que esse trabalho era para todos. E à medida que o pessoal falou assim, não é todo mundo que consegue. Não é todo perfil de pessoa que dá para fazer. Tipo assim, nossa. Aí quando começaram a falar, não, o trabalho remoto tem um lado muito bom para alguns, mas para outros não, pode levar a pessoa ao adoecimento. Então a gente teve tanta surpresa que foi uma experiência interessante de ser estudada. Mas estou à disposição. Obrigada, Cidinha. Foi ótima a sua
sua fala, eu acho que já adiantou bastante as coisas que a gente precisaria falar em relação a essa relação aí do gestor com o servidor que estará em teletrabalho. Uhum. Tem uma pergunta aqui, Sim. Como você abriu para a pergunta, eu acho que a gente poderia tentar responder essa pergunta agora, que Sim. tem muito a ver com a experiência do GT, né? Uhum. Com o que o GT definiu. Mas acho que aí depois a gente deixa as perguntas para o final. Essa Tá? da Letícia? Essa da Letícia, ela está Tá. perguntando. Uhum, já li aqui. Já leu, tá. Letícia, é o seguinte, nós vimos chefias em teletrabalho na modalidade de todos em teletrabalho. Todos, a equipe toda em teletrabalho, todos os dias da semana. No trabalho híbrido, nós não vimos nenhuma experiência de chefia em teletrabalho. Tá? Por quê? O nome já diz, né? Até o caso que a Unifesp nos aconselhou. Não é a equipe toda em teletrabalho. Então, como é que a chefia vai estar em teletrabalho se parte da equipe dela vai estar presencial? Né? E então, nós entendemos que nesse momento, para a gente aprender, não seria uma boa coisa a gente ter as chefias, até porque a chefia, até pela questão do cargo, ela tem uma outra flexibilidade de trabalho, né? Ela já tem mais uma questão de negociação, né? E também a gente vai ter aí, na implantação do ponto eletrônico, né? A gente vai ter lá algumas chefias que não vão ter o registro do ponto eletrônico. Então, a gente precisa ir, né, contrabalanceando algumas coisas. Mas, assim, é o começo de uma experiência, né? Então, na questão da chefia, porque a chefia tem subordinado. Então, e ela precisa estar à disposição da instituição, né, de uma maneira mais presente. Então, nesse momento, nós achamos que não era, no piloto, que não era adequado, né, a gente fazer essa proposta. Agora, é o que eu falo sempre, é o primeiro passo de muitos que poderão vir a partir de uma experiência positiva, né? Acho que isso é o hoje, mas o futuro, sei, de repente, né? Análises futuras podem ter uma outra visão. Legal, Cidinha, obrigada. Bom, gente, então acho que agora tem uma pessoa levantando a mão, mas eu vou pedir, Lucimara, né? Uhum. Eu vou pedir que a gente coloque as perguntas no chat e depois da apresentação a gente responde tudo que for possível. Se também alguém quiser depois fazer perguntas, né, diretamente, a gente abre também, tá bom? Bom, então tá bom, gente. Cidinha, obrigada pela sua colaboração, acho que foi muito importante, muito esclarecedora, e eu sei que a Cidinha acho que não vai poder ficar até o fim, né, Cidinha? Ela tem outro compromisso. Não. Aí você fica à vontade, a hora que você precisar sair, a gente vai. Dá para responder a Lucimara e tem uma outra coordenadoria técnica aí, com a mão levantada. Você quer responder já? Dá já? para responder umas duas perguntas, dá para responder. Então, eu preciso sair 15 para as 11. Tá bom, então... Rodrigo também. Quem que está levantando a mão? 15 para as 11 dá para mim. Vamos lá. Então, a Lucimara? Acho que o Rodrigo levantou a mão primeiro. Pode falar, Rodrigo. Obrigado, Sumara. Bom dia a todos. Bom dia, Cidinha, Cláudia. Só um pequeno comentário. Eu acho que, às vezes, na gestão pública, a gente falta um pouco de coragem para inovar e para arriscar, tá? Melhores alternativas aí para a gente fazer algo melhor para a sociedade, para o próprio corpo de servidores. E eu acho que com essa iniciativa da DGRH e do comitê ali, e dos envolvidos, eu acho que se demonstra essa coragem. Então, eu gostaria de parabenizar mais uma vez aí a equipe da DGH, o nome da Cidinha, o comitê, a comissão em nome da Glaucia aí, que acho que a gente está dando um grande passo aí na possível potencial melhoria. Cidinha, Glaucia, eu só fiquei a dúvida em relação à sua fala, Cidinha, sobre a ideia da gente trabalhar com entrega, né? Fugir um pouco daquela questão do horário com a entrega. Sim. Como que a gente
e formaliza isso para o servidor, de que, olha, você é de um perfil que vai trabalhar mais por horário, no trabalho híbrido, no seu dia, e você, uma outra viabilidade de trabalhar por entregas daquilo que é demandado. Uhum. E como a gente trataria isso internamente, porque o meu receio realmente é isso, foi o exemplo que você deu, né? A pessoa, de repente, ela trabalha por entrega, mas ela é vista durante o horário tradicional de expediente dela num outro local, e isso tem um potencial para trazer um ruído imenso para a unidade, para a universidade, que pode comprometer o projeto. Eu queria entender essa flexibilidade de delegar ao funcionário o trabalho por horário e o trabalho por entrega, e possibilidades, se a gente deve esclarecer isso para a comunidade de alguma forma. Fiquei com essa dúvida do conceito aí que você trouxe. Obrigado, senhor. Imagina. Ô, Rodrigo, eu acho que isso que você aborda faz parte da coragem que a gente tem que ter. Então, a gente discutiu muito no GT, a partir do que a gente ouviu, assim, não faz sentido a gente estabelecer uma oportunidade de teletrabalho, o controle de horário das pessoas, né? Eu sei que, por isso que a gente tem que fazer isso em comum acordo com a chefia. Pode ter um tipo de trabalho onde a pessoa tem que ficar à disposição, ou tem que ter um atendimento. Ele pode ser virtual, mas ele tem que ser naquele momento. Então, eu acho que por isso que nós não podemos falar daqui como é que tem que ser. Por isso que isso vai ter que ter um plano de trabalho, o plano de trabalho vai definir as atividades, por isso que tem que ser muito combinado com o servidor. Aí, na definição daquelas atividades, aí ele vai ter que dizer, olha, isso aqui eu preciso que você faça assim, ou isso aqui não, você precisa me entregar isso até tal dia, tal hora. Agora, se ele trabalhou de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o problema é dele, né? Agora, essa coisa, por isso que o que importa é a gente ter mecanismos de acompanhamento e controle. Então, a gente precisa ter um plano de trabalho, a gente precisa ter uma ferramenta de acompanhamento de resultado, porque a hora que alguém vê qualquer colega em algum lugar, no horário de trabalho, e fazer qualquer denúncia, qualquer coisa, a gente tem elementos para a gente justificar. Agora, eu acho que essa possibilidade não pode a gente estabelecer que as pessoas fiquem das 8h30 às 5h30 em casa trabalhando. Então, não faz sentido, né, o teletrabalho. O teletrabalho é uma flexibilização da jornada de trabalho, né? É uma possibilidade, olha, eu vou me organizar. Por isso que tem que ter diálogo. Falar assim, olha, você vai precisar de mim hoje, porque eu vou fazer meu trabalho, sei lá, em tal horário, porque eu quero fazer uma coisa minha. Eu quero estar disponível para fazer sei lá o quê. Entendeu? Então, eu acho que por isso que tem que ter esse diálogo. Mas a pessoa, estando em teletrabalho, ele tem que estar à disposição no sentido de ser, ele precisa ser encontrado. Ele não pode estar em teletrabalho e sair viajando, se chefia, se acontecer uma emergência. Ele está trabalhando de uma outra forma, mas ele está trabalhando, né? Ele vai entregar aquele trabalho em algum momento. Então, isso aí faz parte do nosso desafio, da mudança de cultura, das coisas que a gente vai ter que enfrentar, né? Então, por isso, olha, a gente precisa, por isso que eu falo, muito diálogo, muito acompanhar, mecanismo de acompanhamento, né? Vai ter o plano de trabalho, mecanismo de acompanhamento para qualquer questionamento. Não, ele tá me entregando, ele está produzindo, pronto, acabou, né? Senão a gente fica refém dessas coisas aradas por aí, que vai existir mesmo, isso é normal. Hoje, o pessoal, a gente já recebe denúncia, né, ouvidoria e tal. Ah, então, fulano de tal área estava lá no shopping. Ninguém sabe se ele estava de férias, se ele estava, sabe, né? Quer dizer, as pessoas vão cuidar um pouco mais da sua vida, mas fazer o quê, né? A gente, como funcionário público, a gente recebe o dinheiro público, nós somos muito cobrados. Diferente de uma empresa privada. Ninguém vai denunciar na empresa privada que o funcionário dela estava aqui, ali, em qualquer outro lugar. Mas o funcionário público vai, porque o nosso dinheiro vem da onde? Né? Então, é nesse sentido, nós somos muito mais visados. Não sei se respondi. Perfeito. Obrigado, Cidinha. Imagina. Ô, Cidinha, a gente então vai responder a pergunta da Lucimara. Uhum. Depois da sua resposta, a gente começa a apresentação e aí deixa as perguntas para o chat. Porque algumas coisas pode ser que a gente já vá até abordar durante a apresentação, tá bom? Sim.
Sim. Então, pode falar, Lucimara. Obrigada, bom dia para todos. Na verdade, eu levantei a mão para perguntar, porque eu também, assim como alguns colegas colocaram aqui no chat, fiquei com dúvida com relação a essa questão, que foi bem polêmica aqui na minha unidade, com relação aos cargos gratificados não poderem fazer o teletrabalho, né? Eu entendi bem a explicação, mas eu acho que tem uma diferenciação entre as GRs, né? Que aí eu acho que caberia ali um estudo melhor, né? Que até teve um outro colega que colocou aqui, não tem o nome, né? Nem todo mundo tem subordinado, então não são todas as gratificações, né? Então eu acho que caberia mesmo uma avaliação mais cuidadosa aí, né? Se tem alguma diferença ou não. Inclusive, o que foi questionado aqui na unidade foi que justamente as pessoas que têm cargo de chefia são as que têm mais autonomia e são as que estão caracterizadas ali, né? Talvez com um perfil mais adequado até para fazer o teletrabalho, mas entendi que tem essa outra questão de que tem que estar acompanhando os subordinados, né? Eu acho que só a gente tem que se atentar aí para talvez uma distinção, colocar todas as GRs no mesmo pacote talvez não seja adequado, né? Eu só queria aproveitar para colocar essa questão, não sei se isso foi discutido também ou não. Então, Lucimara, eu acho que o piloto ele pode trazer essa série de reflexões. Porque o grande objetivo do piloto é a gente aprender sobre tudo isso na cultura da Unicamp, no modo de funcionar que a Unicamp tem. Então, eu acho que essas coisas vão ter que aparecer e vir no relatório do piloto, né? Então, nesse momento, a gente seguiu bem o Conselho do Governo Federal. Comece pequeno, erre pequeno e conserte logo. Então, por isso que a gente pegou TI, porque, né, era uma área que todo mundo, né, é uma demanda antiga de TI, e também uma área administrativa, que na época a gente entendeu que a DAC seria um bom lugar, que tinha um misto de tudo, atendimento, né, a parte mais administrativa, e para a gente poder... Na verdade, assim, o piloto é para a gente estudar na prática uma possibilidade futura de implantação dessa modalidade, né? Mas eu acho que essas questões todas terão têm que ser estudadas. Tem que ser, por exemplo, se a pessoa é um CTU de unidade e o diretor da unidade, naquele período, naquele dia, sei lá, acha que tudo bem, ele não está presente no local, né, é a unidade que tem que decidir. Eu acho que essas decisões têm que ser muito da realidade de cada local. E a gente tem que ter algumas regras, alguns cuidados gerais, mas tem que ter uma responsabilidade local. Porque quem é responsável pela frequência do servidor é a chefia imediata. É o gestor da unidade, né? Então, eu acho que essas questões deveriam ser mandadas para o comitê como possibilidades de avaliações, análises futuras né, e possibilitar os próximos passos. Legal, obrigada. Tá bom? Legal, Cidinha, obrigada. Tem mais gente levantando a mão, mas, pessoal, nós vamos seguir agora com a apresentação e a gente deixa as perguntas para o final, tá bom? Eu preciso ir. Peço desculpa, mas eu preciso ir. Tá joia, então, Eu fico à Cidinha. disposição, se vocês precisarem de alguma coisa, quiser mandar, ou chamar outras reuniões, para a gente trocar mais aí sobre essas experiências. Se for o caso também, a gente chama as outras pessoas que participaram do GT também. O importante é a gente aprender com tudo isso para dar certo. É isso aí. Que a gente está torcendo, né? Que seja um bom estudo para que a gente tenha a possibilidade de ampliação. Tá bom? Gente, obrigada, Cidinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então eu vou começar a apresentação e eu vou convidar também os demais membros do comitê para se manifestarem conforme eu for apresentando. Se alguém quiser fazer alguma intervenção, complementar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Deixa eu apresentar aqui. Ixi, tem que fazer o login de novo. Probleminhas aqui, já. Vocês conseguem ver? Tá aparecendo? Ainda não, Gláucia. Não? Não.
Aí acho que eu saí, acabei saindo da conta. Mas você passou para o outro, mas não acabou isso aí. Tá aparecendo agora, gente? Não ainda. Eita, eu fiz alguma coisa errada aqui. Peraí, deixa eu parar a apresentação agora. Gente, deu algum erro aqui com a minha conexão. Será que alguém do comitê conseguiria projetar a apresentação, por favor? Porque Tô até eu, procurando aqui, viu, Glaucio? tá, Tô até eu procurando aqui. sair e entrar tudo de novo vai demorar. Não sei o que eu aprontei aqui. Tava Tá tudo certo, não, certinho. tranquilo. Dificuldades técnicas aqui, de gente que não é da área. A gente deixa tudo arrumadinho, mas chega na hora dá um problema. O Alisson veio me ajudar. O Smart está procurando lá apresentar. Ah, ele achou. Conseguiu aí, né? Está entrando. Obrigada, Alisson. O Alisson veio me socorrer aqui, mas deu certo. Isso. Então, você comanda aí, o Smart, por favor? Perfeito. Pode deixar, Glaucio. Joia, então. Obrigada. Desculpa, Nada. viu, pessoal? Bom, vamos lá, então. Pode passar, então, essa primeira parte, até a fala da Cidinha, que eu já tinha feito, né? O próximo agora, o Smart. Bom, gente, então aqui algumas características do projeto do projeto piloto do teletrabalho, né? Então, lembrando que existe uma resolução, que é essa resolução GE 36/2024, e que a gente, agora, durante o piloto, a gente tem que seguir o que está na resolução. Pode até ter coisas assim que a gente fala, poderia ser diferente, poderia incluir as chefias, poderia incluir quem está no probatório, mas a resolução diz que não pode. Então, no piloto, a gente tem que seguir o que está definido nessa resolução, e como a Cidinha falou, o piloto vai servir também para a gente analisar, receber o feedback de vocês a respeito de outras situações, inserção de outras categorias de funcionários, tá? Então, por isso também a importância do feedback. Então, conforme o piloto, o público-alvo desse estudo é a DAC, né? Para a DAC foi aberta para todas as funções, e para as outras unidades e órgãos, somente servidores de TIC, né? Então, o acompanhamento pela chefia imediata, como a Cidinha já falou, é importantíssimo, aliás, ela é obrigatória, a gente não pode ter ninguém em teletrabalho que não esteja sendo acompanhado, então, para isso foram definidas, até naquele levantamento de interesses que nós fizemos, a gente pediu que vocês já indicassem ferramentas de gerenciamento de tarefas e ferramentas de comunicação institucional. Então, isso tudo são instrumentos que nós vamos utilizar para fazer todo esse acompanhamento e esse diálogo com a chefia, entre os gestores e os servidores que estão em teletrabalho, né? Então, esse diálogo constante, importante, essas negociações, o feedback, tudo isso é muito importante. E outra coisa que é importante é que a participação no projeto piloto, ela pode ser revertida a qualquer momento. Então, ou por decisão da chefia, se o servidor não estiver correspondendo, não se adaptou, não está conseguindo, caiu a produtividade. Então, por qualquer motivo, ou de repente para aquela área
não é mais interessante a participação dele no teletrabalho, por qualquer motivo que seja, a chefia pode decidir pela volta do servidor para o presencial 100%. Ou a pedido do servidor. Se o servidor tiver algum motivo, não quiser mais continuar, ele pode também voltar. Tá bom? Pode passar. Bom, isso daqui, durante as discussões que nós tivemos no grupo, no comitê, aliás, uma coisa que eu queria fazer um parênteses, né? Nós, do comitê, estamos aprendendo, isso é um assunto totalmente novo para todos nós, tá? Então, nós não temos todas as respostas. Pode ser que tenha coisa que a gente já conversou, pode ser assuntos que surjam até dessa reunião ou de outras, que a gente nem tinha pensado, não sabe como tratar. Então, muita coisa a gente vai falar, olha, a gente não sabe, nós não sabemos ainda como fazer, vamos pesquisar, vamos discutir. Então, tudo isso vai ser tratado ao longo desse período do desenvolvimento do piloto, né? Mas uma coisa que apareceu logo nas primeiras discussões foi justamente essa questão que o CTU lá do IE, esqueci o nome dele, levantou, né? Como é que fica a questão da entrega por tarefas, né? E a gente percebeu que tinha duas realidades muito diferentes em relação ao desenvolvimento das atividades. A gente percebeu que em algumas atividades, alguns setores, a presença do servidor atuando dentro daquela jornada de trabalho dele, do horário de trabalho já que ele faz no presencial, era fundamental, que a gerência, a área, não podia abrir mão do cumprimento daquele horário, né? E em outras não, em outras é possível você trabalhar simplesmente por entregas das tarefas. Então, a gente identificou que existiam essas duas realidades. O trabalho, atividade síncrona, então, nessa atividade síncrona, o servidor deverá desenvolver suas atividades durante o seu horário normal de trabalho, tá? E a atividade assíncrona. Então, na atividade assíncrona, o servidor deverá desenvolver suas atividades a partir de tarefas e metas pré-estabelecidas, não havendo necessidade de desenvolvê-las do seu horário normal de trabalho. Neste caso, o acompanhamento da chefia será a partir das entregas das tarefas concluídas, tá? E quem vai definir isso? É a chefia. A chefia do servidor, ela vai dizer, na hora que ela encaminhar o funcionário para o teletrabalho, ela vai lá identificar as atividades desse servidor têm que ser realizadas de modo síncrono ou de modo assíncrono, tá? Depois a gente vai falar de um formulário que vocês vão ter que preencher, que seria agora a próxima etapa, seria esse formulário de inscrição, propriamente dito, e lá vocês vão ter que fazer essa identificação, se a atividade é síncrona ou assíncrona, tá bom? Bom, aqui a gente trouxe as principais dúvidas que já foram surgindo, né, desde que nós começamos a trabalhar, e a gente também já discutiu um pouco. Por exemplo, uma dúvida que surgiu muito é, quem trabalha, né, no noturno, tem esse ITN, incentivo ao trabalho noturno, ele vai poder participar do teletrabalho, do piloto, e ele vai continuar tendo direito, fazendo jus ao recebimento do ITN. Então, o que nós identificamos foi o seguinte, se as atividades desse servidor são atividades síncronas, ou seja, ele tem que estar ali trabalhando dentro daquele horário, que seja das 14 às 23, 16 às 23, ou um outro horário, mas ele tem, a chefia dele identificou que a atividade dele é síncrona, ele tem que estar disponível e atuando dentro daquela atividade, sim, ele faz jus ao ITN. Agora, se ele for por entrega, se o trabalho dele é por entregas, aí não tem justificativa para que ele esteja trabalhando dentro daquele horário, então ele não faria jus ao ITN, tá? Outra dúvida que surgiu, porque a resolução, ela deixa uma dúvida, né? Ela diz que todas as áreas podem ter 50% dos servidores em teletrabalho, exceto naquelas onde só há um servidor. Então, ficou essa dúvida, mas se tiver um servidor só na área, ele não vai poder participar?
depende, né, isso foi o entendimento do comitê, que se a área não ficar descoberta, esse servidor poderia trabalhar, poderia participar do piloto, né, mas desde que não deixe de atender os atendimentos presenciais ou por telefone. É como a Cidinha falou, você não pode chegar numa área que o setor está fechado e lá tem uma plaquinha, estamos em teletrabalho, isso não pode acontecer, tá? Agora, se é um servidor que atua numa área que ele só faz atendimento interno, por exemplo, né? E todo esse atendimento pode ser feito via e-mail ou alguma outra ferramenta de comunicação interna, aí não haveria problema. Mas quem que vai definir isso? É a chefia. Todas essas questões, quem vai dar a palavra final é a chefia que vai analisar e vai dizer se ele vai ser síncrono, se vai ser assíncrono, se ele pode se ausentar presencialmente da área, se isso vai comprometer as atividades ou não. Tá? Outra dúvida que apareceu é em relação à realização, ao local da realização do trabalho, né? Então, o servidor que está em teletrabalho, ele pode, por exemplo, ir para Ribeirão Preto e no dia do teletrabalho ele ficar trabalhando de lá? Teoricamente, sim, não haveria nenhum problema, desde que o deslocamento seja feito fora do horário de trabalho, né? Então, por exemplo, ele vai ficar na sexta-feira em teletrabalho, então a família dele é de Ribeirão Preto, na quinta-feira à noite, ele termina o expediente e vai para Ribeirão. Sexta-feira de manhã ele já está lá. Porque aí entram as questões legais, as questões do seguro, né, de acidente de trabalho, todas as questões que são relativas ao controle de frequência do servidor, toda a parte legal, né, do contrato de trabalho. Então, a gente entende que sim, ele poderia, tá? Desde que o deslocamento seja feito fora do horário regular e também que isso seja combinado com a chefia, tá? Todas essas questões, o ITN, se é um servidor por área, a localização do teletrabalho ou qualquer outro que surgir, tudo isso tem que ser acordado com a chefia tem que estar de acordo, tem que estar sabendo, tem que ser comunicado. Bom? Pessoal do comitê, fiquem à vontade, se alguém quiser falar, fique à vontade. Pode passar, Marcos. Bom, aqui só para a gente retomar, né, nós fizemos, então, um levantamento de interesses, né, que até dia 4 de outubro foi solicitado que as unidades encaminhassem aqueles servidores que tinham interesse de participar do piloto. Para esses servidores foi identificado dentro do plano de trabalho quais atividades eles poderiam fazer em teletrabalho ou não, e também foi solicitado a indicação das ferramentas, né, de gerenciamento de tarefas e de comunicação institucional. E nós tivemos essas manifestações de interesse. Nós tivemos até o momento quase 148 servidores interessados. Da DAC, que era o órgão que poderiam todos participar, nós tivemos 15. Se não me engano, são 66 ao todo, né, Cristiane? Hoje estamos com 66 60, funcionários. Isso. Então, dos 66, nós tivemos 15 que se interessaram, sendo 10 da área de informática e 5 administrativos. E dos servidores de TIC das outras unidades e órgãos, nós tivemos 133 interessados. Deixa eu passar. Bom, agora nós vamos entrar na etapa das inscrições, tá? Que agora é o que vai mesmo dar andamento aí na parte na formalização da participação dos servidores no piloto, né? Então, agora, o que a gente vai precisar fazer? As chefias vão precisar preencher um formulário de participação desses servidores no projeto piloto, e esse formulário vai ter informações do servidor e das atividades da sua área, tá? E é um formulário por servidor, tá? É individual esse formulário. E neste formulário, vocês vão também ter que anexar o plano de trabalho, aquele mesmo plano que vocês encaminharam na etapa anterior, que vocês enviaram para nós, né? Que vocês fizeram lá geraram um Excel,
lá do sistema de gestão de desempenho, identificaram se a atividade podia ser feita a teletrabalho ou não. Só que agora, o que a gente precisa, que esse plano, esse arquivo que tem o plano de trabalho, ele venha com a assinatura do servidor e da chefia imediata, tá? Nós não solicitamos isso na primeira etapa, como eu falei, né, a gente está aprendendo ainda, então nós não pensamos nisso naquela época, mas agora, como isso vai ter está tudo documentado no processo de vida funcional do servidor, é importante que esse documento, que é o plano de trabalho, ele venha com a assinatura do servidor e da chefia imediata, tá? Então, algumas unidades ou órgãos mandaram com assinatura, outros mandaram sem assinatura, outros mandaram todos juntos num único arquivo. Então, agora isso tem que vir individualmente e vai ser anexado nesse formulário de inscrição, tá? Esse formulário a gente já deve amanhã já liberar para vocês começarem a preencher, tá ok? Pode passar o smart. Bom, a gente percebeu também que algumas unidades, quando nós solicitamos, né, a indicação já dos planos, algumas unidades já foram um pouco além e já fizeram alguns detalhamentos em relação a esses planos de trabalho, já mostraram algumas ferramentas que eles já utilizam, né, fizeram algumas análises. Então, a gente vai mostrar para vocês, já como exemplo, algum material que veio de outras unidades e órgãos, né, mostrando esse plano de trabalho detalhado, a como que eles definiram metas de desempenho, formas de acompanhamento, foi feito também algumas unidades que fizeram uma limitação desse suporte, então identificaram atividades que não poderiam ser realizadas em teletrabalho, como é que seria feita essa gestão, né, se aparecesse uma demanda para uma atividade que só pudesse ser feita presencialmente, como seria feita qual seria o risco disso acontecer, como isso seria tratado, e também a forma de comunicação. Então, o que eu vou mostrar agora para vocês são algum material que veio dessas unidades, que fica para vocês, não é obrigatório ninguém fazer nada disso, mas fica assim, como exemplo do que algumas unidades já estão pensando nesse detalhamento, nessa forma de acompanhamento, também para vocês pensarem, será que é importante, né, eu pensar nisso quando eu for fazer meu plano de trabalho detalhado? Será que essa ferramenta é legal? Posso usar uma outra ferramenta? Fica mais como uma sugestão para vocês pensarem no assunto, tá bom? Pode passar. Então, esse material que veio do EDAT, a EDAT já tem um histórico, né, de acompanhamento, que inclusive eles foram criados, esse órgão foi criado durante a pandemia, então ele já nasceu trabalhando à distância, né? Então ele já tem uma forma de acompanhamento bem estruturada, eles usam essa ferramenta Taiga, desculpa. Então, no início do dia, né, o servidor já acessa os projetos que ele atua, registra lá as atividades que ele vai fazer naquele dia, relacionado aos projetos que ele atua. Pode passar, Osmar. E durante o dia, eles vão colocando, para cada atividade que ele descreveu lá, ele vai atualizando o status. Então, se aquela atividade está em andamento, se ele já concluiu, se foi criada uma atividade nova, né? O próximo, por favor. Esse aqui é um print da tela da visão do gestor. Como é que o gestor vê, através dessa ferramenta, como é que ele vê, como é que ele gerencia as atividades dos seus servidores. Então, ele consegue entrar lá e ver para cada servidor as atividades que o servidor está fazendo, o status de cada atividade, tá? E esse daí já é um relatório, né, mostrando, por exemplo, que num período aí de 2 dias, quais foram as atividades desse servidor e o status de cada uma, né? Então, algumas que foram concluídas, outras estão em andamento. Então, a partir daí, ele também consegue apresentar métricas desse acompanhamento, né? Então, ele consegue ver ali que naquele dia foram criadas 12 tarefas, foram concluídas 6 tarefas, 50%, foram atualizadas 7 tarefas, 58%. Então, a partir daí, você também já começa a trabalhar com métricas e indicadores relacionados ao acompanhamento das atividades, ok?
Aí uma outra proposta que veio da DEP, a DEP trabalhou no sentido de olhar, entre outras coisas, tá, gente? A gente pegou, assim, alguns pontos específicos que a gente achou interessante compartilhar. Mas eles olharam também para a questão dos riscos das atividades que não podem ser feitas presencial, no teletrabalho, né? Então, dentro aquele plano de trabalho que veio lá do sistema de gestão de desempenho, eles detalharam para cada atividade específica, né? Eles fizeram aquela análise se pode ser feita em trabalho remoto ou não, né? Então, eles fizeram até uma identificação, não, sim e parcialmente, né? E aí, pode passar o próximo, Osmar. Para as atividades que não poderiam ser feitas em teletrabalho ou poderiam ser feitas parcialmente, eles fizeram uma análise de riscos, né? Então, eles identificaram a frequência de ocorrência daquela demanda, né? Qual o impacto daquilo, se aquela atividade, aquela demanda acontecesse, e quais seriam as medidas de mitigação. Então, por exemplo, só para a gente ver aqui, ó, o primeiro item, alimentar equipamentos com suprimentos, não pode ser feito em teletrabalho. É muito improvável que isso aconteça. E se acontecer, qual o impacto? É baixo, tá? Então, qual medida que eles fizeram? A troca de suprimentos por outro colaborador da equipe. No segundo caso, por exemplo, gerenciar equipamentos em reserva, mantendo-os atualizados e prontos para acionamento. Também não pode ser feito em teletrabalho. Mas a frequência disso ocorrer é ocasional. E o impacto disso é muito baixo. Então, qual a medida que eles vão tomar? Não vão tomar nenhuma medida. Não vai atender essa demanda naquele dia. E quando o servidor voltar no dia seguinte para o trabalho presencial, aí o servidor atende aquela demanda, tá? Então, é interessante também vocês pensarem nisso, porque o fato do servidor estar em teletrabalho poderá haver atividades que ele não vai conseguir realizar, e é importante pensar o que acontece se surgir essa demanda, né? Quem vai fazer, deixa para o dia seguinte, a gente precisa se organizar, a equipe precisa se organizar para atender isso, tá? Então, é uma outra dica aí para vocês pensarem. Pode passar o próximo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Esse aqui é uma proposta de acompanhamento que veio da DAC. Nesse caso específico, a gente nota bem que essa atividade desse servidor é uma atividade síncrona, tá? Ele até registra, o gerente registra aqui. O servidor atua no presencial, no horário das 9 às 18, e será nesse mesmo horário que atuará no teletrabalho. Então, nesse caso, não dá para ter acompanhamento por tarefas, por entregas. Ele tem que estar lá disponível, né? O gerente identificou essa necessidade, mas mesmo assim ele tem ali as atividades que ele tem que executar, ele definiu prazos e resultados esperados para cada atividade, e ele definiu também a forma de monitoramento. Então, nesse caso, olha como que o gerente está propondo, né? No dia aqui do teletrabalho, na última hora do final do expediente, deverá ser enviado pelo servidor um e-mail ao gerente do andamento das atividades no teletrabalho, tá? Então, ele a entrega não vai ser por tarefas, mas ele vai ter que relatar e vai ter que documentar o que ele fez durante o dia, tá? A gente teve o caso de um órgão que naquele primeiro levantamento que nós fizemos, que nós perguntamos as ferramentas, né, de acompanhamento de tarefa e de comunicação, esse órgão respondeu que eles não têm uma ferramenta de acompanhamento de tarefas, tá? Isso não vai poder acontecer, tá? Nem que seja um monitoramento como um e-mail, tá? Mas se aquele órgão não tiver uma forma de acompanhar as tarefas, esse servidor não vai poder participar do teletrabalho. Isso é obrigatório que o órgão defina uma forma de acompanhamento, tá? Pode até ser uma coisa simples, como mandar um e-mail no final do dia, mas algum controle tem que ter, tá bom? Pode passar o próximo. Esse aí é o que veio da PG, também está bem caracterizado que é uma atividade síncrona, né? Então, aqui a PG até define, né, a função do servidor é de suporte técnico, e o trabalho dele tem que ser feito das 8h30 às 5h30, inclusive está determinado o horário de almoço, tá? Então, de 12h a 1h é o horário de almoço desse servidor.
Está bem especificado. Então, a PG definiu, né? Ela definiu várias atividades. Aqui, para uma das atividades, eu peguei como exemplo, né? Mas eles fizeram para todas. Então, para essa atividade, suporte técnico remoto, tem uma descrição do que representa essa atividade. Nesse caso, o acionamento vai ser via WhatsApp, mas ele também tem que registrar no sistema Gira, que é uma outra ferramenta, né? Isso aí foi a forma como eles encontraram de fazer esse acompanhamento. Pode passar, Ismar. Eles definiram também a comunicação, como vai ser feita essa comunicação, né? A chefia, ele tem que manter contato com a chefia imediatamente, com a chefia imediata, e consultar regularmente os e-mails institucionais, informar imediatamente quaisquer dificuldades ou impedimentos que possam prejudicar a realização de qualquer atividade, né? E outras determinações. Também definiram metas de desempenho, por exemplo, em relação às atividades do suporte técnico, né? Eles definiram que para demandas urgentes, o atendimento tem que ser iniciado até 5 minutos após o acionamento. E para demandas não urgentes, o atendimento deve começar até 15 minutos após o acionamento. Então, vejam, é uma atividade que os servidores têm que estar ali disponível, né? O que caracteriza uma atividade síncrona, tá? Eles também definiram a qualidade no suporte. Não é só atender, mas garantir a resolução de 90% dos chamados dentro das limitações do suporte remoto, e quando isso não for possível, então passar, né, outras atividades para os servidores que estão em trabalho presencial. Pode passar. Isso e aqui seria mais ou menos como eles determinaram essa limitação, eles descreveram, né, a limitação do suporte remoto. Então, ele será prestado apenas se o computador do usuário estiver ligado, acessível, sem problemas de comunicação de rede, tá? Agora, quando for relacionado à rede, impressão ou digitalização, que isso não pode ser feito em trabalho remoto, ele tem que transferir para o suporte presencial, tá? Então, eu estou mostrando isso para vocês verem que tem vários detalhes que é importante o gestor pensar em como resolver algumas questões, atividades, probleminhas que possam aparecer, que é interessante você fazer essa análise, tá? Na medida do possível, nós não vamos exigir nenhum tipo de que vocês encaminhem para nós, nenhum tipo de plano nesse sentido, tá? Mas talvez para vocês seja interessante ter essa documentação, ter todo esse controle aí, lógico, dentro daquilo que se aplica a cada área de vocês e cada tipo de atividade. Aqui a gente fez um arquivo, uma planilha, como a gente está apresentando como um documento acessório também, que fica como sugestão, se vocês quiserem trabalhar, utilizar essa planilha, a gente juntou algumas coisas aqui. Então, tem a primeira parte, a identificação da área, do gestor, da chefia. Na parte azul, é basicamente o que já vocês encaminharam no levantamento de interesses, né? Que é o plano de trabalho, né? Que vocês tiraram do sistema. A coluna branca é aquela identificação que vocês fizeram, né? Se pode ser feito em teletrabalho, sim, não, ou parcialmente, né? Já usando a sugestão que veio da DEP. Em rosa, nós colocamos aqui alguns campos relacionados ao acompanhamento das tarefas. Então, para aquelas respostas que vocês derem, pode ser realizado em teletrabalho? Sim, ou parcialmente? Então, a gente está sugerindo aqui que vocês definam a forma de realização, forma de medição e as metas de desempenho, tá? Para cada atividade. E em amarelo, já seria pensando no plano de mitigação de riscos. Então, quando a resposta para a atividade ser executada em teletrabalho for não, ou parcialmente, então seria interessante pensar como a DEP fez, qual a frequência de socorrer, qual o impacto e qual seria a medida de mitigação. Então, a gente acabou juntando numa única planilha toda essa análise aí, fica como uma sugestão para vocês utilizarem esse documento. Depois a gente vai passar todo esse material para vocês. A planilha
é de vocês podem mexer, acrescentar colunas, tirar colunas, como vocês acharem que se aplica melhor à atividade de cada área, tá bom? Bom, gente, aqui agora, então, é em relação à documentação. Então, além de vocês mandarem aquele formulário preenchido, vocês também vão ter que preparar uma documentação, porque isso tudo tem que estar na vida funcional do servidor, tá? Então, é importantíssimo que a gente tenha essa documentação. Então, depois eu vou passar os prazos, mas vocês vão ter que ter um prazo para preparar essa documentação e colher as assinaturas. Então, os documentos são o termo de adesão, ciência e responsabilidade do servidor que está em teletrabalho, e também tem que assinar esse termo a chefia imediata e a chefia mediata, tá? Tem também o termo do Manual de Segurança e Medicina do Trabalho, que dá orientações em relação aos equipamentos, a questão de ergonomia, postura, toda essa parte da saúde do trabalhador, né? Tem um outro termo de sigilo, confidencialidade e não divulgação, também, em relação aos dados sensíveis, né, da universidade, seguindo os preceitos da LGPD. Os planos de trabalho, né, o plano de trabalho de cada servidor, né, também aquele que eu já falei, que vocês já enviaram na primeira etapa, mas que agora tem que vir com a assinatura do servidor e da chefia imediata, e outros documentos que vocês julgarem pertinentes, por exemplo, essas outras planilhas que eu mostrei, se vocês quiserem fazer como outros, a DAP fez só um documento em Word, só explicando como vai ser o acompanhamento, ou a PG já fez um documento com outros detalhes. Qualquer documento que vocês definirem dentro da unidade que vocês vão usar, é bom juntar toda essa documentação para ficar na vida funcional do servidor, tá? Toda essa documentação, ela tem que entrar na DAP, na área de vida funcional, até dia 2 de dezembro, tá? Então, vocês vão ter que preparar até lá toda essa documentação, colher as assinaturas, juntar no processo de vida funcional do servidor e tem que entrar na DAP até o dia 2 de dezembro. Okay? Por que tem que ter esse prazo? Porque vai ter uma fase de análise da documentação, vai ter que ser gerado o termo de aditamento de contrato para os seletistas, porque isso está previsto na resolução, vai ter que ter esse termo de aditamento do contrato, esse termo tem que ser publicado no Diário Oficial, então por isso que a gente precisa desse prazo, tá? E para os estatutários, não tem o termo de aditamento, mas vai ter também uma anotação na ficha dos servidores, que a DAP vai fazer. Tá bom? Pode passar, Osmar. Aqui, então, são as próximas etapas, já com o cronograma. Então, aquele formulário que eu passei, que falei para vocês, que vocês vão preencher, a gente precisa, o prazo para preenchimento e encaminhamento desse formulário, a partir de amanhã, a gente já solta o formulário, vocês têm até o dia 8 para encaminhar esse formulário. Do dia 11 ao dia 14, a gente vai fazer, o comitê vai fazer análise desses formulários, ver se está tudo ok. Aqueles que tiverem ok, a gente já vai dar o retorno para a unidade, dizendo que ela já pode providenciar a documentação. Se algum documento não tiver ok, a gente avisa a unidade para fazer os ajustes, tá? No dia 14 de novembro, a gente já agendou, vocês já coloquem aí na agenda, depois a gente vai encaminhar o convite também. Às 15 horas, nós vamos fazer uma reunião online com servidores e chefias. Aí é para todo mundo, tá? Que aí a gente vai fazer esclarecimento sobre essa documentação, que vai ter que ser preenchida, assinada. Nós vamos falar também sobre a implantação do piloto e sobre os acompanhamentos das atividades e emissão dos relatórios mensais. Tá? A gente ainda está construindo esses instrumentos. Até o dia 14, a gente já vai ter alguma coisa para mostrar para vocês como que vai ser esse acompanhamento, tá? Bom, do dia 18 de novembro até o dia 2 de dezembro, é o prazo para as unidades e órgãos prepararem essa documentação, né? Aquele kit que eu mostrei para vocês, colher as assinaturas todas, juntar toda essa documentação no processo de vida funcional do servidor,
e encaminhar para a DAP, tá? O processo de vida funcional do servidor pode ser digital, pode ser físico, tanto faz, depende de como que está o processo, né? O servidor é mais novo, mais antigo, mas não importa. O que importa é que até o dia 2 de dezembro esteja na DAC, tá? Então, uma atenção para aqueles que, os processos físicos. Não é colocar no malote até o dia 2, porque se colocar no malote dia 2, não chega na DAP até o dia, no mesmo dia, tá? Então, tem que colocar no malote com antecedência suficiente para dar entrada na DAP dia 2 de dezembro. Senão, a DAP não tem tempo para emitir o termo de adesão e publicar no Diário Oficial, tá bom? Bom, aí a gente deixou aqui 2 dias, 18 e 19 de novembro, para as unidades fazerem algum ajuste, aquelas que precisarem fazer algum ajuste nos formulários, tá? Se houver necessidade. Aí, continuando. Do dia 18 a 22 de novembro, ainda, o comitê analisa esses formulários que chegaram, né, revisados, e dá retorno aos interessados. E aqui, reforçando, deixei até pintado de amarelo, o prazo do dia 2 de dezembro para dar entrada na DAC, na DAP, desculpa, de toda a documentação, tá? Nos processos de vida funcional. Do dia 2 de dezembro a 6 de dezembro, a DAP vai fazer análise dessa documentação e vai emitir os termos aditivos do contrato de trabalho para os servidores seletistas. E também já vai fazer a anotação quando o servidor é estatutário. Esses termos vão ser emitidos no SIGAD, vão ser colocados no SIGAD para a assinatura dos servidores. Então, de 3 de dezembro a 13 de dezembro, os servidores têm aí esse tempo para assinar os termos aditivos diretamente no SIGAD, tá? E aí a DAP ainda tem essa última semana aí de dezembro, de 16 a 20, para publicar os termos aditivos ao contrato de trabalho, tá bom? Aí fecha dia 20 de dezembro, né, já vai todo mundo para o recesso, logo na sequência, e no dia 2 de janeiro, a gente começa efetivamente as atividades do projeto piloto do teletrabalho. No dia do meu aniversário vai começar o piloto. Então, essa data que a gente organizou, né, esse calendário que a gente organizou para as próximas atividades, tá bom? Bom, começando as atividades do piloto, aí a gente pretende fazer acompanhamentos mensais, né? Além de toda uma conversa, como a Cidinha falou, é importante vocês se manifestarem, dar feedback, tirar dúvida, a gente vai estar sempre à disposição, né, para ter essa conversa com os gestores, mas nós vamos ter acompanhamentos formais mensalmente. Então, tanto do servidor quanto da chefia, tá? Então, como eu falei, a gente ainda está construindo esses instrumentos, mas a gente já identificou que algumas coisas a gente vai precisar saber. Por exemplo, se o servidor está conseguindo realizar as atividades, as tarefas dele, né? A gente não vai controlar o que ele está fazendo, mas a gente precisa saber se ele está conseguindo ou não, né? Se ele está conseguindo registrar as atividades, né? Aspectos positivos e negativos, aspectos relacionados à qualidade de vida, a gente pretende fazer também levantar algumas questões para fazer essa avaliação, né, de como que está a qualidade de vida relacionada ao teletrabalho e sugestões de melhoria. E para a chefia também a gente vai precisar desse acompanhamento mensal, também perguntar se os funcionários estão, de fato, conseguindo cumprir essas atividades, eles estão conseguindo cumprir as metas estabelecidas, né? Perguntar se o gestor está conseguindo gerenciar as tarefas do servidor em teletrabalho. Como a Cidinha falou, não é uma tarefa fácil, não é uma atividade fácil, né? Então, ele está dando conta disso, está sendo possível. E também aspectos negativos, sugestões de melhoria. Bom, isso daí, então, vai ficar tudo ao longo do ano que vem, durante os 6 meses de realização de teletrabalho. A cada mês que fechar, a gente vai soltar a ferramenta de análise de como foi aquele mês, né? Então, a gente pretende pelo menos 6 ferramentas, 6 formulários de acompanhamento e talvez 2 ou 3 reuniões aí no meio do caminho para a gente ir tendo feedback de vocês, né, entendendo como está a situação, os sentimentos, né, coisas que no formulário talvez não apareçam.
Bom, acho que era isso. Não sei, antes da gente abrir para as perguntas, eu queria abrir para o comitê, se alguém quiser falar alguma coisa, complementar, o pessoal fique à vontade aí. Oi, Glaucio, eu só queria lembrar de pedir ajuda mesmo para todos os RHs, de conferir antes de encaminhar para a DAP se foi anexado todos os documentos necessários e se estão todos devidamente assinados, para a gente evitar que o processo tenha que retornar e a gente perca o prazo, tá bom? Boa, Cristiana, esqueci de falar isso, ainda bem que você lembrou. Mais alguém, pessoal do comitê, quer se manifestar? Não? Então, acho que a gente pode ir para as perguntas do chat, que a Dani estava administrando aí. Eu acho que eu posso parar minha apresentação, né, gente? Qualquer coisa, se a gente precisar retomar alguma coisa, hoje o Ismar volta também para cá. Cadê a Dani? Oi, Glaucio. Vamos lá as perguntas. Vamos. Algumas, eu acho que durante a sua apresentação você já conseguiu esclarecer, né? O pessoal perguntou aqui do início, do teletrabalho, que está ali no calendário. Teve algumas que a Cidinha também já conseguiu explanar uma resposta para o pessoal esclarecer. O pessoal do Plasma Unicamp escreveu: bom dia. E no caso do assistente técnico que não tem subordinados, há possibilidade de teste? Como eu falei, no piloto a gente tem que seguir o que está definido na resolução, né? E na resolução foi definido que quem tem gratificação não pode participar. Mas, num segundo momento, a gente pode rever isso. Até é importante que haja essa manifestação, né? De que outras categorias de GR que não tenham subordinados possam participar. É importante ter esse retorno da comunidade, até para a gente embasar a nossa orientação, né, a nossa sugestão de como poderia ser numa continuidade, numa implementação do teletrabalho. Mas no piloto, infelizmente, não, porque a gente tem que seguir o que está na resolução. E uma outra pergunta nesse mesmo assunto, o Fernando Barbosa questiona porque o teletrabalho exclui os probatórios, se é uma questão de lei. Ah, sim, é uma questão, a gente já também, o próprio comitê já questionou a Cidinha sobre isso, né, e a Cidinha, até o grupo me ajuda aí, para ver se eu vou falar certo, mas pela legislação, né, do probatório, entende-se que ele ainda não é um servidor, ele não é efetivo, tá? Ele não tem ainda, como fala, ele não tem... esqueci o termo. Ele não tem estabilidade, então ele ainda está em teste, ele está sendo ainda avaliado, né? É o probatório. Então, por conta da legislação, não é possível o servidor em probatório participar. E também está na resolução, então a gente não poderia, mesmo que a gente quisesse ou avaliasse que poderia, a gente não poderia incluí-los no piloto agora. Legal. O Vitor de Almeida, ele coloca: a resolução GR menciona o seguinte: a realização de teletrabalho não sofrerá controle de jornada, em hipótese alguma será autorizada ou paga a realização de trabalho extraordinário para qualquer fim ou por qualquer motivo no dia fixado para a realização do teletrabalho. Isso indica flexibilização nos horários daquele dia ou apenas que não haverá controle em registro de... Isso daí tem muito a ver com aquela caracterização que a gente identificou, né? Se o trabalho é síncrono ou se ele é assíncrono. Então, se ele for síncrono, não vai ter controle da jornada no sentido do servidor assinar o ponto, né? Ou ponto eletrônico, ou ponto no cartão, né? Não vai ter esse controle. Mas a unidade, né, a chefia, ela pode exigir que o servidor esteja disponível trabalhando naquele horário de trabalho, que é o horário dele. Isso se a atividade for síncrona. Se ela for assíncrona,
aí não tem mesmo esse controle, né, do horário do trabalho, e a atividade é por entregas. Mas eu acho que esse parágrafo aqui, ele tem muito mais a ver com a questão de pagamento de extraordinário, tipo horas extras ou qualquer outra. Por exemplo, o servidor fala, eu fiz minhas atividades à noite, então eu quero receber o incentivo de trabalho noturno, ou eu fiquei trabalhando no fim de semana, e então quero hora extra, mas nesse sentido, tá? Você, pessoal do grupo, do comitê, quer complementar? Vocês acham? Não, é isso mesmo, Gláucia. Eu acho que tem mais a ver com a questão das horas extras, porque o servidor pode alegar que ficou trabalhando até mais tarde e que gostaria de estar recebendo por essas horas. Então, é isso que a GR quis só reforçar. Obrigada, Cris. O Fernando Barbosa coloca, seguindo a fala da Cidinha, quando arrasou sobre como foi escolhido o público que participaria do piloto, sobretudo quando colocou que o pessoal de TI foi incluído por já ser uma demanda típica e antiga, eu acrescento, desse eixo profissional, queria perguntar se o comitê, nos estudos realizados, chegou a definir os perfis de funções que se adequariam ao teletrabalho e as respectivas formas possíveis de controle, indicador para cada situação. Como eu falei, né? O comitê não vai fazer esse estudo. O comitê vai ouvir de vocês, né? O que o comitê definiu é que cada área poderia escolher a sua ferramenta de acompanhamento, poderia escolher a sua forma de definir metas, métricas, prazos e tudo mais. E aí vocês vão fazer esse acompanhamento e vão dar depois, vão passar para nós aquilo que funcionou, o que não funcionou. E a partir desse feedback de vocês é que a gente vai fazer esse estudo, essa análise do que poderá ser feito daqui para frente, né? Não é o comitê, não é papel do comitê. O estudo preliminar foi feito pelo GT, aquele GT que a Cidinha coordenou, que aí eles fizeram essa análise, fizeram benchmarking, estudaram tal. O papel do comitê não é fazer esse estudo neste momento, é fazer o acompanhamento do piloto. E a partir do que vier de vocês, é que a gente vai depois fazer uma análise e fazer uma proposição aí para uma próxima etapa. Legal. O Daniel Catarino questiona, independente de ser modalidade síncrona ou assíncrona, o deslocamento deve ser feito fora do horário de trabalho? No caso da pessoa, o exemplo que você deu, né, de Ribeirão Preto, da pessoa se deslocar. Sim, a gente entendeu que sim, por conta das questões legais de configurar o acidente de trabalho, né, tem um horário, eu não sei exatamente o tempo, o pessoal aí do RH me ajuda, mas tem aquele, quando configura um acidente de trabalho, você tem que estar, não sei, meia hora antes do trabalho, meia hora depois, Cris. Eu acho que é uma hora. Uma hora antes, uma hora depois, se eu não me engano, mas posso confirmar depois. Tá? Mas isso foi uma dúvida que surgiu para nós também, como fica essa situação, né? Mas pelas questões legais relacionadas à frequência do servidor, a gente entendeu que teria que ser fora do horário de trabalho. Tá? Digamos que você trabalha, como no exemplo que eu dei, por exemplo, a pessoa está em teletrabalho na sexta-feira e ela vai para Ribeirão. E a atividade dela é assíncrona, ela trabalha por metas, né? Então, ela trabalhou na quinta-feira presencialmente, quinta-noite ela ainda deu uma adiantada no trabalho e foi para Ribeirão às 9 da manhã para chegar lá meio-dia. Se ela sofre um acidente de trabalho, como que fica, né? Aí, a gente não sabe como que é isso, são coisas novas que poderão ter repercussões, e aí que a gente ainda não sabe. Então, para evitar qualquer tipo de problema na justiça, ações, né, alguma penalidade para a universidade nesse sentido, então a gente definiu que teria que ser feito fora do horário de trabalho, mesmo que ela não vá trabalhar naquele horário, tá?
naquele horário das 9 a meio-dia, mas ela precisaria estar já na outra cidade antes de iniciar o horário normal dela de trabalho. O Fernando Barbosa, ele questiona, né? Neste momento da inscrição, é possível acrescentar novas pessoas no piloto? A gente tinha comentado que talvez fosse possível aceitar, mas o Fernando é da onde? Fernando da onde? Eu não ouvi, Dani. Do IEL. Do IEL. Então, o Fernando, eu acho que depois você podia me passar no e-mail teletrabalho@unicamp.br, passa para a gente qual que é a ideia de vocês de incluir mais uma pessoa, duas, para a gente ver se ainda é possível, porque a gente tem que avaliar aí a documentação dessas pessoas, tá bom? A próxima, o Jefferson de Almeida questiona. Quanto aos equipamentos usados no teletrabalho, serão todos de responsabilidade do colaborador? Telefone, computador, internet? Eu acredito que essa já tenha até sido respondida aqui no chat, Glaucia, mas só reforçando, sim, é de responsabilidade, né, do empregador, do funcionário, e isso está na GR, no artigo 2, incisos 4 e 5. Está esclarecido esse artigo. É isso mesmo. Então, já está respondido. O Ariel Malves, o termo ou modelo de aditivo ao contrato de trabalho para servidores CLT já está disponível? Seria interessante para que possam tomar a decisão de participar ou não do piloto. Ele está para análise na PG, tá? Mas eu posso até mostrar para vocês o modelo que a gente fez, que foi preparado aqui pela DAP, né? Que foi encaminhado à PG, para vocês terem uma ideia dos termos, mas já não é a versão definitiva, é uma minuta, a gente está aguardando a análise da PG. Eu vou só deixar anotado aqui, no final da reunião, eu resgato lá e mostro para vocês rapidinho, tá bom? Mais uma da Karen Cristina. Quando parte da equipe sai de férias ou alguém está de licença médica, reduzindo o efetivo para 50% ou menos, os colaboradores presentes podem fazer o home office? Ou o trabalho remoto só será permitido quando mais de 50% da equipe estiver presencial? Então, gente, eu entendo que isso é uma decisão da chefia, e a chefia que teria que avaliar se nessa redução do efetivo vai ter algum comprometimento das atividades da área, tá? Isso talvez fosse até interessante, algumas unidades ou órgãos já documentaram isso. Teve uma que até respondeu que quando a chefia, acho que eles são 2 ou 3 funcionários só, e que quando a chefia estiver de férias, o servidor em teletrabalho tem que retornar para o presencial, né? Temporariamente, só durante aquele período. Então, são questões que é interessante essas perguntas, porque pode acontecer, né? Isso pode acontecer, férias, isso obviamente vai acontecer. Então, é importante vocês pensarem nisso. Vai ter um comprometimento? Vamos já deixar registrado que se houver uma redução do efetivo por qualquer motivo que seja, por licença, por férias e tal, os servidores vão ter que interromper o home office naquele período, mas é uma decisão da chefia. A chefia que vai administrar isso conforme a realidade, a natureza de cada área. Acho que foram essas as questões, Glaucia. O pessoal também questionou sobre a disponibilização do material, né? Da apresentação e da gravação. Você já disponibilizou, Dani? Eu não disponibilizei ainda. A gente pode já colocar aquele link aqui e depois a gente pode salvar também em alguma outra área do site? Acho que pode, né? Se quiser já disponibilizar a apresentação. E amanhã a gente vai soltar o comunicado, né? Acho que o Paraíso está aí, né? Paraíso, ele vai fazer uma matéria para soltar na página da TGRH e a gente vai enviar também o e-mail para as unidades. Sim. Tá aí, né? E
a gente pode já mandar a apresentação de hoje, não sei se já tiver a gravação também da reunião, a gente pode mandar, e o formulário, né? O formulário já que vocês vão ter que responder. E os outros documentos a gente ainda está trabalhando, né? Então, tem coisa que a gente ainda está dependendo de respostas de uma outra área, e a gente manda na sequência, tá bom? Perfeito. Então, foram esses os questionamentos, estão todos registrados. O pessoal também colocou vários comentários, que é bem interessante que a gente está analisando depois. Está tudo registradinho por aqui. Você pode fazer uma pergunta? Desculpa, quem que falou? É Daniela, aqui do FGW. Ah, A gente tá. tem 3 servidores CLT que dependem do conteúdo desse aditamento. Eles querem saber exatamente o que vai ter nesse aditamento para tomar a decisão se vão fazer o teletrabalho ou não. Inclusive, estava na nossa documentação que foi encaminhada para vocês. E seria interessante, eu não sei quando que isso vai ser liberado, porque, de repente, a gente gasta um tempo fazendo toda essa documentação que vocês estão pedindo, e quando esse documento for liberado, eles decidem não fazer. Não sei se vocês têm uma previsão disso, acho que seria importante liberar isso quanto antes. Eu vou pedir para o comitê, gente, eu fiz alguma coisa errada aqui na minha área, que eu não estou conseguindo entrar no drive do teletrabalho. Quando eu tento entrar, eu entro na minha área, Gláucia. Algum de vocês, o Smart está fácil aí também. Compartilhar o termo aditivo? Compartilhar o termo aditivo, Perfeito. Eu acho que lá tem mais de uma versão, né? Pega a última versão, Certo. e a gente já mostra aqui para o pessoal. Só que é uma minuta, tá, gente? Não é a versão definitiva. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Acho que não. É esse Não aqui? é, não é esse. Não é esse, não? Não. Deixa eu... Tô numa pasta do Ah, drive. não. Desculpa, Osmar. É esse sim. É esse mesmo, né? Confundi com o termo de adesão. É Não, esse sem mesmo. problema. Isso. Então, aí tem a identificação, né, da pessoa e tal, aí pode ir subindo lá. Então, considerando a resolução GR, né, então o servidor tem ciência, concorda e solicita adesão nos termos da resolução GR 36. Então, o objeto desse termo é alterar a cláusula do contrato original relativa ao formato de trabalho do servidor. Aí, cláusula terceira fala do formato do trabalho. Por expressa opção do servidor, o formato de trabalho estabelecido no contrato passa a ser aquele previsto na resolução GR 3624. As atividades em teletrabalho ficarão restritas a um dia por semana, definido em comum acordo com a chefia imediata. Na cláusula 4, fala do prazo, que a adesão ao teletrabalho é temporária, uma vez que se trata de um projeto piloto. E a cláusula 5ª fala da revogação do presente aditivo, que deixará de produzir efeitos caso o servidor deixe de exercer sua função, nos termos da resolução GR 36, 2024, em decorrência de transferência para outra unidade, inadequação do servidor, não realização das tarefas fixadas, desempenho inferior ao estabelecido, necessidade presencial aos serviços ou ao pedido do servidor e com a revogação da resolução em razão da conveniência e oportunidade da administração. E a cláusula 6ª da ratificação, ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato de trabalho original, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente aditivo, termo aditivo. É isso, gente, é bem simples, tá? Não tem nada de baseado nos termos da resolução GR 36/2024. Então, é isso, ok? Isso aí foi para a PG, agora precisa ver se a PG vai querer fazer alguma modificação. Tá? Daniela, você acha que isso é suficiente para o pessoal? Essa minuta vocês vão compartilhar também? Eu acho que compartilhar a minuta não faz muito sentido, né? Porque a gente vai estar compartilhando um documento que... mas eles vão poder ver o conteúdo por aqui, né, pelo vídeo. Então, acho que tomar uma decisão. Mas você precisa ficar acho bem... que não vai ser muito diferente disso que a PG eu espero que não, né? Então, como a gente vai disponibilizar também a apresentação, eles podem ver, mas é importante deixar claro que é uma minuta, não é o documento já definitivo, tá? Ok, muito obrigada.
Acho que o Rodrigo quer falar. Bom, a Dani está controlando a lista também de pessoas que querem falar. Tá bom, Dani, obrigada. Então, acho que o Rodrigo. Tá, sou próximo dela, não espero. Claro, pode começar. Então, uma dúvida, duas dúvidas, na verdade. Em algum momento se registra e dá notificação para as chefias e para a unidade do local que essa pessoa fará o trabalho remoto? Minha dúvida é só se essa informação deve constar, porque, teoricamente, na resolução, isso não pode ser impeditivo para ele participar de reuniões presenciais e nem de treinamentos, né, outras questões. E a gente aqui no Instituto de Economia também trabalhou com uma questão que é do pronto retorno, já que a equipe tem alguns funcionários, uma equipe mais restrita de algumas atividades, na ausência de um, a gente vai precisar dessa pessoa presencialmente, dessas pessoas. E aí o exemplo Ribeirão Preto, que está surgindo aqui, se essa pessoa optar por fazer trabalho remoto em Ribeirão Preto, ela inviabiliza muito. Então, se essa informação tem que ser dada, olha, eu faço trabalho remoto, mas farei em Ribeirão Preto, ou não. E a outra dúvida é em relação ao WhatsApp, porque eu vi até num exemplo trazido aí, se esse tipo de comunicação já está ok para ser utilizado somente com a chefia e demais colegas, porque é um meio de comunicação pessoal, ele não é institucional, você está usando o seu número pessoal ali de telefone, né? Então, essas duas dúvidas, o local e esse pronto retorno, reuniões e treinamentos, é questão do uso do WhatsApp. Na resolução, em relação à questão da participação em reuniões, no artigo 5º diz o seguinte: constituem deveres do servidor na modalidade de teletrabalho, cumprir o plano, atender às convocações para comparecimento às dependências da Unicamp, desde que convocado com 48 horas de antecedência, tá? E manter-se em condições de pronto retorno ao regime do trabalho presencial. Então, assim, manter também telefone, e-mail e endereço atualizados. Então, pelo que está previsto na resolução, você não pode convocar o servidor agora de manhã para ele vir à tarde para uma reunião presencial, tá? Teria que ser avisado com 48 horas de antecedência, tá? Eu acho que, pelo menos, foi o entendimento. A gente discutiu isso um pouquinho no comitê. Alguém quer complementar? E sobre o pronto retorno, qual é o entendimento? O pronto retorno, eu entendo que é no sentido assim, acabou. Você vai ter que voltar, encerrou sua modalidade participação. de teletrabalho, né? Ou então, no caso de uma licença médica, né, de alguém, ou férias do servidor, da chefia. Por isso que é importante isso estar combinado e registrado, tá? Isso tudo está numa documentação aí já acordada entre chefia e o servidor que estiver participando. Tá, no caso de uma urgência, porque aconteceu algo, o colega não está, e a gente não pode chamar de imediato ali para aquele servidor retornar. Para aquele dia, eu entendo que não, pelo que está previsto aqui, tem que ser convocado com 48 horas de antecedência. Tá, ok. Não sei se alguém tem entendimento diferente, pessoal, me ajudem aí. Tá? Tem que trabalhar naquela questão dos riscos ali, né? Isso, Que é um risco que pode ter um impacto importante, ainda mais para unidades que apoiam aulas, essas coisas. Exato, né? Tá. E do WhatsApp, eu sei que do WhatsApp, desculpa. Mas pessoal... Então, a gente discutiu isso um pouco também quando a gente estava falando logo no começo sobre as ferramentas de comunicação, né? O que o comitê recomenda, até saiu naquela divulgação que nós fizemos, né, que a gente recomendava que fossem utilizados ferramentas institucionais. Então, a gente recomenda o uso do e-mail institucional, né, que é o @unicamp, aquele chat, né, que é ligado também ao e-mail do Google, também, @unicamp, é o que a gente recomenda. Mas, como é um piloto, a gente não quis fechar para a utilização de outras formas de comunicação, outras ferramentas. Então, algumas unidades vão usar o WhatsApp, né? Registraram que vão usar o WhatsApp.
Aí pode ser que, num segundo momento, numa implementação, vai depender toda dessa análise, acho que a gente também teria que ver a questão jurídica, né? Pode ser que não seja permitido utilizar o WhatsApp, mas não para agora. Para o piloto, a gente tem essa flexibilidade. Vai depender também, eu acho que por isso também é importante esse feedback de vocês, de tudo que acontecer, né? O funcionário está alegando que está usando o WhatsApp pessoal, ele vai entrar com uma ação, pedindo para o Unicamp pagar a conta do telefone dele, coisas desse tipo que a gente precisa prever também para evitar danos para a universidade no futuro, tá? Mas, por ser um piloto, a gente está trabalhando com uma flexibilidade nesse sentido. Obrigado. Tá boa, Dani? Sim, não tem mais ninguém inscrito. Mais algum questionamento, pessoal? Mais nada, gente? Tá tão claro assim? Ninguém tem dúvida, Cássio? Bom, eu acho que então, se ninguém mais tiver dúvida, queria abrir novamente para o comitê, pessoal. Vocês ficaram muito quietinhos aí, me ajudem, falem alguma coisa, pessoal do comitê, fiquem à vontade. Posso falar, então? Fala, Valcir. Bom dia a todos. O nosso comitê, apesar de ter a resolução ali, que limita muito das nossas ações, a parte que nos permitiu, a gente deixou muito flexível para a equipe local. Como a Unicamp é muito grande, cada equipe trabalha de um jeito, então a gente não forçou nenhuma ferramenta, apesar da resolução dizer que tem que ter uma ferramenta. Então, o que vai mandar mesmo é o que a Cidinha colocou, é essa comunicação da chefia com o funcionário que tem que ser mais estreita, né? Eu lembro que quando teve a retomada do pós-pandemia, a gente começou a trabalhar nos dias meio revezados, né? E aí você tem que trabalhar de uma forma muito colaborativa, né? Às vezes chega uma encomenda para um amigo, para a Gláucia, que trabalha comigo, e ela está no home office, eu me coloco, não, eu vou receber essa encomenda, né? Eu não vou falar para o cliente, falar assim, não, volta amanhã, colocar aquela plaquinha, não posso te atender hoje, que está tendo home office, né? Então, o que vai valer mesmo é essa comunicação da chefia com o funcionário, e que bem colocado, como a Cidinha colocou. E assim, o nosso grupo tentou deixar o máximo flexível possível para não afetar o funcionamento de cada equipe aqui dentro. E é isso, pessoal. Obrigado. Glaucia, a gente teve mais uma pergunta aqui. Servidor em teletrabalho, do pessoal do SECOM. Servidor em teletrabalho que apresenta atestado médico, como será tratado isso? Não, eu entendo que será tratado da mesma forma como se ele estivesse trabalhando presencialmente. Naquele dia ele não trabalha. Não sei se... Ele não apresenta, né, um relatório, a única coisa que, assim, lembrar sempre que o dia, ele é fixo, né? O funcionário não pode chegar e falar, olha, eu apresentei um atestado na terça, então eu vou fazer meu teletrabalho na quinta. Isso não é possível. Assim como se tiver um feriado também, então não é possível essa alteração. Exato, isso que eu ia falar, acho que a pessoa acabou de colocar, que ele está colocando que pode ser de horas. Eu acho que isso a gente vai ter que ver na frequência, viu, Glaucia? Porque se a pessoa não vai colocar, assinar o controle de frequência, eu acho que não dá para colocar um atestado de meio período. Então, vai ter que perguntar na frequência, se for meio período, como que vai o RH ou a chefia vai proceder. Porque vai estar com código, eu entendo que vai estar com o código do dia inteiro em teletrabalho. E aí a pessoa apresentou um atestado de meio período. Aí como é que vai ficar? Acho que a dúvida é essa. Se for o dia inteiro, tudo bem, não vai ter problema. Mas no caso de ser um atestado de meio período, vai ter divergência mesmo. É verdade. Por isso que é bom ter o pessoal da RH aí, porque tem outras visões que a gente nem pensa, né?
realmente, obrigada pela colaboração, Cris. Mas eu acho, então, que é uma coisa que a gente vai ter que checar e depois a gente dá um retorno para vocês, talvez numa próxima reunião a gente já fale sobre isso, tá bom? Mas fica registrado aqui. Mais um questionamento da Eliette e da Deb. Projeto piloto é apenas um dia na semana? Então, respondendo, o Glaucio da licença, sim, Eliette, é um dia, está descrito isso, né, na GR, no artigo 4º, está estipulado ali certinho que é apenas um dia na semana nesse projeto piloto. Mais um questionamento do Daniel Catarino. Pode dividir em 2 meio períodos, por exemplo? Não, é o que a Dani já falou, né? É o que está previsto na resolução, é um dia na semana. Bom, Glaucio, enquanto o pessoal não coloca mais nenhum questionamento, só reforçar, né, o que você colocou, a Cidinha, o Valcer também já colocou a opinião. Esse é um trabalho colaborativo, né? Então, a gente precisa muito do feedback de vocês, de trabalhar em conjunto, né? As dúvidas que surgirem, as experiências que vocês forem tendo, reportando sempre aqui para a gente, né? Do piloto aqui, né? Da comissão, para que a gente possa aí no final tá trazendo um bom resultado desse piloto e futuramente ampliando isso e oficializando isso na universidade. Quem mais quer falar? Ismar, professora Islene está aí, né? Quer comentar alguma coisa, professora Islene? Sim, acho que só comentando um pouco do que eu acho que a Daniela falou, né? O feedback, né, acho que vai ser muito importante mesmo para a continuidade do trabalho, né? E o quão importante vai ser o papel da chefia, né? Nesse momento, né? Sempre está analisando, vendo se o servidor está fazendo as coisas certas, né? Cumprindo os cronogramas certinho. E, no impondo, a gente procurou ser o máximo flexível possível mesmo, como apontou o Valcir, né? E tomara que dê tudo certo nesse projeto piloto e eu, como gosto bastante também assim, do teletrabalho, né, que seja sustentado mesmo, né? Que parta, vamos supor, de 1 para 2 dias, né? Isso é tudo que vai depender da conclusão do projeto piloto, né? É isso. Gláucia, mais um questionamento aqui. O Daniel complementou aqui mais uma questão, aproveitando sobre ser apenas um dia, caso no dia escolhido o servidor precisa estar presente na unidade, por exemplo, temos um analista de rede e que em um determinado caso é necessário fazer intervenções nos equipamentos de rede presencialmente, justamente no dia escolhido para ser teletrabalho. Como fica essa situação? Eu acho que é mesmo do que a gente estava conversando, né? Já comentamos. É o dia estabelecido, então pode acontecer imprevistos, ele vir presencial, pode acontecer feriados, pode adoecer, mas é aquele dia, ele não pode ser alterado. Não sei se está tudo nesse eu estava procurando aqui até para ver se na resolução fala alguma coisa, porque eu me lembro de ter visto em algum lugar que, no caso dele trabalhar, se for necessário ele vir trabalhar presencialmente, no dia que foi definido como teletrabalho, naquele dia ele assina o ponto normalmente. Agora, eu não sei, eu não achei aqui, se vocês quiserem me ajudar, se, de repente, essa atividade presencial for só por algumas horas, se ele pode voltar e continuar o teletrabalho. Isso não fala na resolução. Não fala, né? Não, então, isso é uma coisa que ficou em... Tem algumas lacunas aí na resolução, que acho que é impossível prever todas as situações, né? Mas eu acho que isso a gente precisaria ver também, como fica, tá? Acho que algumas coisas a gente vai ter que consultar a área de frequência, né? Para ver como fica essa questão legal, né? Exatamente, talvez não possa ter essa flexibilidade, até mesmo porque vai estar tudo documentado, né? Principalmente o pessoal seletista, né? Que vai ter o termo, aditivo, então vai estar ali registrado o dia certinho. Mas a gente confirma e traz mais certo numa próxima. O Daniel até estou vendo aqui que ele falou em situações de extrema urgência, que a unidade ficou, os servidores pararam.
Não sei, é difícil, a gente tem que ver. Né? Mas o que acontece quando os servidores param e a pessoa está no presencial? Ela também não consegue trabalhar, né? Eu acho, não sei. Essas são algumas situações pontuais que a gente vai precisar. Acho que todas essas perguntas do chat estão sendo registradas, né, Dani? Depois a gente vai ter que levantar. Tá? Quem mais? Mais ninguém? Então, acho que a gente pode encerrar, né, pessoal? O pessoal está aqui dando os parabéns, desejando sucesso, obrigada. E reforçando, como a Cidinha e vários de vocês já falaram também, essa parceria, né, entre o comitê e vocês, os gestores, os próprios servidores, é muito importante porque, assim, todos nós queremos que dê certo, né, a gente gostaria, é um desejo também da própria instituição que isso dê certo, que talvez seja até ampliado para 2 dias, ou seja, ampliado para outras funções, né, não só o pessoal de TIC. Então, para que isso aconteça mesmo, não haja questionamentos, porque depois vem os órgãos de controle, às vezes a gente faz um negócio com a maior boa vontade, mas vem os órgãos de controle, questionar, e coloca areia e tudo. Então, para que isso dê certo, seja bem documentado, é importantíssima essa participação de vocês, a colaboração. Tá? Então, eu agradeço a participação de vocês todos, as perguntas, a colaboração, a gente conta com esse feedback de vocês constante, agradeço também ao comitê pela força aí, pela parceria, e nós nos vemos, amanhã então deve sair a matéria no portal, a gente manda um e-mail com o formulário, e no dia 14 de novembro, a gente tem uma reunião já para dar os últimos informes, né, sobre a implantação, a documentação, e nessa reunião, vocês chamem também os servidores, né, vai ser aberta para as chefias e para os servidores, é importante que eles participem também, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada, a gente se vê daqui a um tempinho, falou? Tchau, pessoal, obrigadão.